Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao nono dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, no qual eu, do dia 1 de outubro até ao dia 31, irei apresentar todos os dias um livro-jogo de terror diferente. E o livro que eu vou apresentar hoje é Infected, o primeiro livro da série Click Your Poison, que foi escrito por James Shanap. Basicamente, Infected é, como vocês podem ver até na própria capa, eu acho que é já autoexplicativo, é uma história de zombies. Ok? Portanto, basicamente não é a última história de zombies que eu vou trazer aqui, também não é a primeira, não é ali a história do Blood of the Zombies, foi o primeiro, o Infected vai ser outro, mas é de trazer mais livros-jogos sobre zombies. No entanto, vocês podem ver que este livro é grosso, e à semelhança do vídeo anterior, não é? Do Give Yourself Goosebumps, a estrutura de jogo deste livro é somente escolhas. A ideia mesmo do Click Your Poison era basicamente, segundo o James Shanap, não é daquilo que eu cheguei a ler, a intenção dele era basicamente colocar as escolhas como se fossem cliques, como se fosse nós clicarmos na escolha e depois cada página para onde nós íamos seria basicamente a entrada para seria um link para uma outra página. Portanto, seria basicamente esta junção, não é, de online com analógico, podemos considerar assim. Do que é que se trata então a história de Infected? Isto é basicamente a história típica, não é, de um apocalipse zombie. Nós sabemos da existência de uma droga e logo no primeiro capítulo, logo no primeiro parágrafo, nós temos a escolha de nós podemos tomar essa droga ou dizer que não queremos essa droga. É um parágrafo muito, muito curtinho, o que é de espantar, e eu já vou mostrar o interior deste livro para vocês verem mais ou menos como é que é a própria estrutura da narrativa, mas tendo em conta que depois os livros do James, mais para a frente, começam a ser também um bocadinho mais detalhados em termos de, pelo menos, na história toda, mas existe ali uma estrutura, não é? A criação do próprio setup da própria história, não é? Como quem nós somos, onde é que nós estamos, tudo o que está à nossa volta, não é? A criação do próprio ambiente. Aqui, basicamente, o primeiro capítulo, ou o primeiro parágrafo, ou neste caso a primeira página da história, é basicamente a apresentação desta nova droga que vai nos tornar imortais. E nós temos a escolha de ou nos tornamos uma cobaia dessa droga, ou decidimos não a tomar porque desconfiamos bastante dos efeitos secundários. E se não houvesse efeitos secundários também não havia livro. Portanto, percebemos realmente isso. No entanto, normalmente o que acontece em certos livros-jogos, e por exemplo as Aventuras Fantásticas fazem isso pelo menos duas, três vezes em dois ou três livros, ou até mais, que é a primeira escolha só tem uma resposta certa. Ou seja, se nós escolhermos uma opção é game over e a outra seria mesmo a opção para continuar a aventura. Aqui não é o caso. Aqui, basicamente, independentemente se nós escolhermos tomar a droga ou não tomar, nós temos imensas variedades de escolha. E é algo muito forte em relação a este livro. Este livro não tem um sistema de jogo como as Aventuras Fantásticas. Nós não usamos dados, nós não usamos. Não existe um quadro de marcações, não existe absolutamente nada. É só nós e o livro. Um bocadinho como nos livros de ontem. E basicamente a diferença entre este livro e o Give Yourself Goosebumps é que James Shanap força muito, e atenção, quando eu digo forçar, não estou propriamente a dizer isto de uma forma negativa, mas James Shanap é bastante descritivo. Portanto, isto é uma aventura bastante narrativa. Existe narração, existe diálogo, obviamente, mesmo diálogo da nossa parte, o que não é muito comum se nós estivermos habituados àqueles livros-jogos em que a nossa personagem é bastante silenciosa, mas aqui nós basicamente estamos envolvidos mesmo em diálogos e muitas vezes as próprias escolhas são respostas que nós damos quando alguém fala connosco, quando nos fazem uma proposta, quando existe alguma possibilidade de nós respondermos a algo. Mas muito do que este livro mostra é texto. Há muito,
muito texto. E às vezes o próprio texto ocupa mais do que uma página. Por exemplo, aqui, não é, no Fight Reflex, nós temos isto tudo, mas depois as escolhas passam para a página seguinte. Portanto, existe aqui muita narração, independentemente da escolha que nós fizermos, existe imensa narração para criar mesmo as consequências das escolhas que nós fazemos. Portanto, para quem gosta de muita narrativa, este é um bom livro para consultar e para jogar. No entanto, se vocês preferem livros mais curtos, não é? Com parágrafos mais pequeninos, com escolhas mais simples, ou até mesmo com uma jogabilidade mais dentro de RPG, como aquilo que nós vemos, por exemplo, nas Aventuras Fantásticas, este se calhar pode não ser o livro mais correto para vocês. Portanto, eu diria para quem... Lá está, este não é um livro que eu recomendaria para uma pessoa começar. No entanto, se uma pessoa gosta de ler e interessa-se por este género, não é? Pelo género do terror, pode até ser uma boa opção. Portanto, depende muito dos gostos, depende muito do tipo de jogador, não é? Leitor-jogador que nós formos, mas basicamente este seria um bom livro para começar para quem já gosta de ler e quer uma alternativa. É assim, não há muito mais a dizer em relação a este livro. Este livro não tem ilustrações. Já me ia esquecendo. Este livro e esta história têm uma característica muito especial, porque na maior parte dos livros, jogos de zombies que envolvem zombies ou que não têm zombies como o tema principal, mas eles aparecem na própria narrativa e nós temos que os combater, quando nós somos derrotados, é normalmente um game over. E isso acontece, por exemplo, no Blood of the Zombies. O nosso objetivo é não ser devorado pelos zombies ou não ser transformado num. E existem outras. Em videojogos também tal acontece. No entanto, o Infected dá-nos a possibilidade de, caso as nossas escolhas nos levem a ser transformados em zombies, nós podemos continuar a aventura. Basicamente, nós continuamos a aventura como um zombie e podemos na mesma fazer escolhas. No entanto, a nossa perspectiva é completamente diferente, não é? Porque somos um zombie, não é? É diferente, não é? Nós não somos aqueles zombies peculiares que já apareceram em filmes e séries, zombies que falam, não é? Como, por exemplo, zombies que aparecem no Return of the Living Dead, na série de filmes, pelo menos nos dois primeiros, que falam, não é? Quando dizem brains e depois ainda conseguem dizer mais alguma coisa. Mas nós aqui somos um zombie que tem alguma capacidade de raciocínio e de escolha. E isso coloca a história um bocadinho mais interessante, porque é uma perspectiva diferente. Nós podemos tentar sobreviver a este apocalipse, ou caso não consigamos sobreviver ou nos transformarmos num zombie, a história pode continuar. E aí eu não estou a ver que tipo de final feliz é que nós podemos obter já dessa alternativa, mas acaba por ser uma alternativa diferente e uma perspectiva diferente para quem nunca jogou desta forma. Como é que é ser um zombie? E este livro acaba por abordar isso da melhor maneira possível. Portanto, Infected acaba por ser até uma boa alternativa, um bom livro para experimentar e que mostra, não é? Que transformar num zombie não é propriamente um game over, a menos que sejamos devorados por eles. Aí sim é um game over, não dá para ressuscitar disso. E pronto, este foi mais um vídeo dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões. Se vocês conhecem este livro, digam se vocês já o leram. O que é que acharam se vocês leram este livro? Se vocês não leram, se ficaram interessados em saber como é que é, como é que ele funciona. Não vai ser o último livro de James Shanap que eu vou apresentar neste segmento. Portanto, esperem mais uns dias e eu vou mostrar mais um outro livro dele com uma temática diferente. Mas para isso, vocês só têm que fazer duas coisas, que é subscrever o canal e clicar no sino para receber notificações, que é para quando esse vídeo chegar,
vocês saberem que têm que o ver e também acompanhar os outros vídeos deste segmento. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado e eu espero também contar com a vossa presença no vídeo da manhã. Até à próxima.